Olá, alunos e alunas do Estado do Paraná, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, para a gente dar sequência aos nossos estudos da disciplina de História do 8º ano. Estou aqui com o nosso intérprete Paulo, auxiliando a gente nesse trabalho dessa aula Paraná e essa equipe que nos assessora aqui. Pessoal, na aula de hoje vamos retomar aí alguns pontos que a gente tem trabalhado ao longo das nossas aulas, né? Então, após a Guerra Civil Norte-Americana, houve um grande desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, né? Esse processo de reconstrução da unidade territorial, da unidade da população dos estados e a reconstrução econômica dos Estados Unidos junto à segunda fase da Revolução Industrial, que é quando ela se expande aí, né? A Revolução Industrial se expande para outros países para além da Europa, chegando, por exemplo, nos Estados Unidos. A segregação racial se torna mais evidente nesse século XIX, com a institucionalização e a oficialização de leis que determinavam lugares, né, em que a população afro-americana deveria frequentar. Ainda no século XIX, os Estados Unidos ampliam o seu imperialismo no território latino-americano. A gente viu que, após a Guerra Hispano-Americana, ele passa então a administrar aí os territórios de Porto Rico, Guam, né, vai ter aí uma relação quase que colonial com Cuba, que faz a sua independência em 1898. Na aula de hoje, então, a gente vai aí compreender, identificar as características desse expansionismo norte-americano na América Latina. Nós vamos analisar essas formas de dominação que os Estados Unidos passa a ter com a população latino-americana, com os países latino-americanos, e nós vamos compreender essas políticas norte-americanas imperialistas, né, de expansão do seu domínio. Para que a gente faça isso, né, então aqui, ó, para início da nossa conversa, para a gente aí começar a se situar nesse contexto, muito antes da Guerra Fria, a Guerra Fria é um conflito que vocês ainda vão estudar, iniciado pós-Segunda Guerra Mundial, a América Latina ela já era vista pelos Estados Unidos como uma área de sua influência, né? Eles queriam exercer a influência norte-americana sobre a América Latina. Voltando aí a falar novamente desse contexto da segunda Revolução Industrial, então a necessidade de matéria-prima, a necessidade de mão de obra, a necessidade de mercado consumidor, fez com que os Estados Unidos lançassem os seus olhares imperialistas para o território latino-americano. Essa dominação, mesmo antes aí desse contexto da Guerra Fria, ela se fortalece por meio de várias intervenções militares feitas pelos Estados Unidos entre os séculos XIX e XX aqui em território latino-americano. Aqui nós temos o presidente dos Estados Unidos, James Monroe. Ele foi presidente dos Estados Unidos no início do século XIX e ele fez um discurso no Congresso norte-americano e esse discurso a gente conhece como América é para os americanos. Então ele disse América é para os americanos, contrário a essa intervenção principalmente de potências europeias aqui na América, mas a gente entende esse discurso do James Monroe, que a gente chama então de doutrina Monroe, que seria a América para os norte-americanos, né? Eles eram contrários a essa intervenção, essa possibilidade de intervenção dos países europeus, principalmente aí a Inglaterra, no auge da Revolução Industrial, queria exercer sobre a América. Então ele defende que a América é para os americanos, mas a gente entende que a América é para os norte-americanos. E eu trago aí, né, uma reprodução do presidente dos Estados Unidos, James Monroe, que vai fazer esse discurso e a gente conhece então como doutrina Monroe, né? Em 1895, finalzinho do século XIX, Cuba inicia o seu processo de independência, né? Cuba ainda era uma colônia espanhola e ele vai fazer o início do seu processo de independência e Cuba se torna independente da Espanha em 1898. Porém, Cuba se torna independente da Espanha, tem essa ajuda norte-americana, e em 1898, um navio norte-americano ancorado no porto de Havana, ele sofreu um ataque, ele foi explodido, e isso faz com que os Estados Unidos passe a fazer parte dessa dominação cubana, né? Então, Cuba havia acabado de sair de uma dominação espanhola, se torna independente, se mantém como status de país independente, mas atrela a sua questão política com os Estados Unidos. Isso foi o estopim, né? Essa explosão do navio foi o estopim para a Guerra Hispano-Americana, né? Após a derrota espanhola, os Estados Unidos ocuparam Cuba,
e também vai anexar aí para a região de Porto Rico, Filipinas, Guam e Havaí, como a gente viu na aula passada, né? Essa expansão territorial norte-americana para além dos seus territórios continentais, ocupando aí algumas ilhas já da América do Sul também, passando a exercer a sua influência política, a sua influência militar e administrativa sobre esses territórios latino-americanos. A política imperial norte-americana, ela era justificada por um discurso de uma superioridade norte-americana racial e cultural. A gente teve aquela teoria, né, aquela teoria do destino manifesto no século XIX, de que os norte-americanos tinham um destino manifestado por Deus, que eles deveriam aí contribuir com essa colonização. Então, essa ideia de superioridade econômica, racial, cultural dos Estados Unidos para os países latino-americanos. Cuba, apesar então de ter se tornado independente da Espanha, ela continuou ocupada militarmente pelas tropas dos Estados Unidos. Em 1992, Cuba então promulga sua Constituição, né, que a Constituição de um país dá as características de um país livre, então ela se torna independente, ela faz o teu código de leis, e nessa Constituição de 1902 tem a emenda Platt, né? Era uma emenda trazida na Constituição de Cuba que dava direito aos Estados Unidos de limitar a soberania cubana, né? Então, antes de firmar qualquer acordo comercial com outro país, Cuba deveria, então, consultar os Estados Unidos se ela poderia ou não fazer a assinatura desse tratado, desse acordo, né? E autorizava a intervenção estadunidense, a intervenção militar dos Estados Unidos na ilha de Cuba, né, quando seus interesses norte-americanos não fossem atendidos, também cedia aos Estados Unidos a base naval, a base militar naval de Guantánamo. E essa base, até hoje, em território cubano, pertence aos Estados Unidos e é aí alvo de discussões até os dias de hoje. A gente vai estudar um pouquinho dessa base naval de Guantánamo, certo? Nós vamos fazer a nossa primeira atividade, gente. E antes de fazer a atividade, aquele recado que toda aula a gente faz aqui, que você não pode esquecer, que é fazer as suas atividades obrigatórias no Classroom, porque essas atividades vocês enviam e garantem a presença de vocês nas aulas de história, beleza? Então, a atividade aqui sobre a política externa norte-americana no século XIX, em relação à América Latina, podemos afirmar que nós temos aí as nossas alternativas, aquele tempo na tela e a gente volta a fazer a correção, beleza? Pessoal, voltamos com a nossa correção. Acredito que vocês não tiveram problemas, né? Então, sobre a política externa norte-americana no século XIX em relação à América Latina, nós podemos afirmar que eles passaram, então, a fazer uma intervenção aqui nos países da América Latina. Beleza? Gente, dando continuidade, então, eu trago aqui uma charge para vocês. Não tem esse acento aqui em imperialismo, né? Império. Então, a gente ia escrever império, escreveu imperialismo ali. Então, é a charge aqui, a escola começa, do Louis Dalrymple, e é uma charge do final do século XIX.
Então aqui a gente tem a figura, né, que a gente vai conhecer, se a gente não conhece, que é o tio Sam. Veja que o tio Sam está numa aula, né, aqui em sala de aula. Aqui na frente os países, né, Porto Rico, Cuba, Havaí, Filipinas, então com medo do tio Sam, porque eles, né, precisam passar por esse processo de aculturação, né, de aprender a cultura norte-americana e os valores. A gente tem esse afro-americano limpando os vidros, então excluído desse processo, né? População afro-americana, a gente viu o Black Code excluído. A gente vê um indígena ali, né? Lendo um livro de cabeça para baixo, porque ele não entendia, né, o que ele estava fazendo ali, então essa imposição cultural. E aqui nas cartilhas, né, o nome dos estados Unidos, né, como civilizados, como aí uma população que já tinha esse processo civilizatório mais avançado, né? O que não é verdade, é um desrespeito a essas culturas latino-americanas. A gente tem essa charge que nos traz muito desse processo, ainda no século XIX, da intervenção dos Estados Unidos na América Latina. Sobre o imperialismo, né, nas Filipinas, essa intervenção dos Estados Unidos ela foi muito questionada, né, e ela foi questionada através de uma rebelião. Então, os filipinos não aceitaram essa imposição, essa intervenção dos norte-americanos em território filipino. E essa guerra vai durar até 1901, ano em que o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, ele chega à presidência e ele vai inaugurar a política do Big Stick, que é a política do grande porrete ou do grande bastão. O que essa política dizia, né? É a ideia de intervenção militar, de fato, nas nações vizinhas, sempre que os interesses norte-americanos não fossem atendidos. Então, a política do Big Stick, que o Theodore Roosevelt traz aí, a partir de quando ele assume, no início do século XX, de fato fazer uma intervenção militar direta nos países latino-americanos, quando os interesses dos Estados Unidos não fossem atendidos por esses países. E daí eu tenho aqui a charge, né, ironizando a política do Big Stick, então o presidente Theodore Roosevelt caminhando aqui nessas ilhas em volta ali da América Central e ele segurando esse grande bastão, esse grande porrete e esse denuncismo através da charge que se os meus interesses, os interesses norte-americanos não forem de fato acatados, a gente faz então essa intervenção militar nesses países. Então uma charge aqui para que a gente possa refletir sobre a política do Big Stick, né? E a gente tem um caso do Panamá, que é um caso mais emblemático, esse caso no Panamá, né? O Panamá é uma república da América Central. E por que ele foi mais emblemático? Porque até 1903, no início do século XX, o Panamá, a região que hoje compreende o Panamá, ele pertencia à Colômbia, né? E a Colômbia havia feito um acordo com a França para a construção de um canal. O Panamá ocupa um espaço geopolítico muito privilegiado, a gente chama de istmo, né? Então ele está ali quase na junção do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. E a ideia da Colômbia e da França era construir um canal que pudesse permitir a navegação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico sem a necessidade de fazer uma circunnavegação, né, contornar a América. A França vende esse projeto para os Estados Unidos, mas a Panamá não aceita que esse projeto seja, de fato, executado para os Estados Unidos, né? O que vai estabelecer, o governo norte-americano estabelece novas regras para a administração do canal, que vai ser rejeitada pela Colômbia. Então, diante desses embates, os Estados Unidos eles passam a apoiar um processo de independência do Panamá. Por quê? Porque uma vez que eles não conseguiram este acordo com a Colômbia para a construção do canal do Panamá, então a ideia era que a gente passa a apoiar esse processo de independência do Panamá, o Panamá se torna independente e a gente faz então um acordo direto com o Panamá, que, proclamado a sua independência, aceita, né, já de imediato as condições impostas pelos Estados Unidos na construção desse canal que vai ligar aí o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Uma dessas condições é o direito de administração norte-americana sobre o canal durante um longo período de tempo. Então eu trago aqui uma imagem para que a gente, né, entenda o que é esse canal do Panamá. Então esse canal ele vai ser administrado pelos Estados Unidos até o ano de 1999. Então aqui é um recorte da América Central, né? A cidade do Panamá está aqui, nós temos o Oceano Pacífico desse lado, o Oceano Atlântico desse lado, e a construção desse canal, permitindo a navegação entre esses oceanos sem a necessidade de uma circunnavegação ao redor dele, né?
E aqui a construção propriamente do canal, né? Então ele sai dessa região aqui chamada de Colon, atravessa aí, né, os lagos, os grandes lagos, e vem nessa navegação saindo aqui no Oceano Pacífico. Então esse projeto, grande projeto de engenharia, um importante entreposto comercial, muito provavelmente, né, vai diminuir o tempo da viagem, os custos de uma viagem, de um transporte de mercadoria, favorecendo assim os Estados Unidos que queriam o acesso a essa navegação. Então trago aqui essa imagem do Canal do Panamá, foram construídas eclusas, né, vocês devem ter estudado essa questão das eclusas, que eles sobem o nível do mar, permitindo que esses navios então atravessem esse canal. Beleza? Gente, nós temos uma atividade agora para fazer. Descreva a política implantada pelo presidente Theodore Roosevelt em seu mandato, ali quando inicia no século XX, que era conhecida como Big Stick, né? Peço que vocês descrevam essa política aí no caderno de vocês e a gente volta para fazer a correção e os comentários. Aguardo todos. Pessoal, voltamos com a correção da nossa atividade, bem tranquilo, para que você descreva aí os princípios da política implantada pelo Theodore Roosevelt, chamada de Big Stick, né? Então, esse Big Stick era uma política que determinava a intervenção militar norte-americana nos países aqui da América Latina, quando os interesses econômicos e políticos estadunidenses não fossem aceitos, não fossem acatados por essas nações. Beleza? Bem tranquilo, faça as anotações aí no seu caderno, hein? Em 1904, foi anunciado o corolário de Roosevelt, da doutrina Monroe. Em caso de conflito na América Latina, os Estados Unidos eles atuariam como uma corte arbitral, eles seriam, então, os árbitros deste conflito. Não foi um poder dado a eles, foi um poder imposto pelos Estados Unidos. Então, caso uma nação, vamos usar como exemplo, né, o Brasil se envolvesse em um conflito com o Paraguai, com a Argentina, os Estados Unidos atuariam como árbitros, claro, né, defendendo seus interesses comerciais, defendendo seus interesses políticos, territoriais, neste processo de emancipação aí, de construção dessa intervenção norte-americana aqui na América, né? Posteriormente, os Estados Unidos vai realizar as intervenções no México, como, por exemplo, a Revolução Mexicana de 1910, na Nicarágua, no Haiti, em 1915, e na República Dominicana. Então, ele passa aí a exercer essa influência geopolítica, né, perante essas nações latino-americanas, das nações da América Central e da América do Sul. A gente traz um quiz aqui para que a gente faça, né? Então, assim, ó, a política estadunidense imposta na América Latina
permitindo a intervenção como uma espécie de polícia internacional, ficou conhecida como. A gente tem aqui as nossas opções, aquele tempo na tela e a gente volta com a correção. Pessoal, então vamos aqui fazer a correção desse nosso quiz, né? Então, qual foi essa política estadunidense que permitia aos Estados Unidos atuar, então, como árbitros numa possível disputa entre os países aí, um poder, né, que eles criaram e que não foi cedido a eles, né? Então, é o corolário de Roosevelt, como a gente acabou de ver, essa possibilidade dos Estados Unidos de atuarem aí, então, como árbitros dessas disputas, né? Gente, caminhando aí para o final da nossa aula, né, as nossas considerações, a intervenção norte-americana na América Latina, ela se acentua no final do século XIX, início do século XX, como a gente viu aí, né, nesses principais países da América Central, como Panamá, né, como Porto Rico. Foram colocadas em prática políticas dos Estados Unidos, como a do Big Stick, que é essa intervenção militar dos Estados Unidos, quando seus interesses não são aceitos, o corolário de Roosevelt, né, essa possibilidade que eles teriam de atuar como árbitro na disputa em guerras, né, entre os países, e ao vencer a guerra hispano-americana, os Estados Unidos consolidam a sua hegemonia ali na região de Cuba, do Havaí, das Filipinas, na região de Guam. No início do século XX, envolveu-se para entender os seus interesses na revolta independentista do Panamá, né? O Panamá que fazia aí parte do seu território, fazia parte da Colômbia, e nessa disputa pela construção do Canal do Panamá, eles então incentivam a independência do Panamá e é construído o Canal do Panamá com a ajuda dos Estados Unidos e atendendo aos interesses dos Estados Unidos. E ele controla esse Canal do Panamá até 1999, quando o controle ele é devolvido de fato ao Panamá. E ele vai também intervir em outras nações latino-americanas ao longo do século XX. Beleza? Agradeço vocês a presença nessa aula de história. Aqui, na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando desse imperialismo norte-americano na América Latina. Aqui estão as nossas referências. Agradeço ao Paulo, nosso intérprete, a essa equipe que trabalha com a gente. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.